Bom, hoje nós vamos fazer mais um videozinho. Hoje vai ser farmacologia do sistema respiratório. Então, a professora vai falar sobre os fármacos que agem no sistema respiratório. A gente vai começar, então, falando sobre os fármacos que agem no sistema respiratório. Né? E as drogas utilizadas em doenças respiratórias, a gente vai primeiro falar sobre os broncodilatadores, que são vários, e são três grupos diferentes. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre expectorantes e mucolíticos. Vamos falar sobre tosse e antitussígenos, antileucotrienos, cromonas, cetotifeno, os corticoides a gente só vai citar e vai falar sobre glicorticoides inalatórios e sobre outros fármacos que agem no sistema respiratório. Tá? Então, essa é a nossa aula sobre o sistema farmacologia do sistema respiratório e nós vamos começar com broncodilatador. Então, fármacos broncodilatador importante, a gente tem os beta-miméticos, eles vão ser agonistas no receptor beta, são fármacos de escolha no tratamento das crises de asma aguda. Tá? Então, eles vão agir seletivamente, vai até a página 2 essa seleção, porque dependendo da dose, eles agem também no beta 1, mas eles são seletivos para beta 2. Adrenérgicos são fármacos, eles se classificam como em ação curta, ação longa. Os fármacos de ação curta, a gente tem a terbutalina, que é o Bricanil, o salbutamol e o fenoterol. A terbutalina, vocês vão ver, quem for fazer estágio em hospitais, que além da gente utilizar ela como broncodilatador, a gente utiliza também, vai também para o centro obstétrico. Para que usar no centro obstétrico? Porque ela causa relaxamento da musculatura lisa, inclusive na parede do útero. Então, ela serve para quê? Para retardar o trabalho de parto. Então, a gente faz o uso da terbutalina ou até do salbutamol também, para retardar o trabalho de parto, porque elas causam relaxamento da musculatura lisa. Os agonistas beta 2, então no meu pulmão ele vai dar o que? Broncodilatação. Ele vai causar broncodilatação, por isso que os agonistas seletivos para beta 2, eles causam broncodilatação. Então a gente tem o Bricanil, que é o terbutalina, o salbutamol, que é o Aerolin, e um bastante utilizado, que é o fenoterol, que é o Atrovem. Ai, desculpa, gente, aqui saiu errado. É o Berotec, tá? Então vamos já corrigir isso daqui. Tá? Então a gente, a professora fez um. Então já vamos corrigir isso daqui, senão a indústria farmacêutica pega no nosso pé. É o Berotec, desculpa. Voltando. Então, a gente tem a terbutalina, que é o Bricanil, o salbutamol, que é o Aerolin, e o fenoterol, que é o Berotec. De ação longa, porque a gente precisa, esses fármacos de ação longa, como o salmeterol, o formoterol, eles são úteis na profilaxia da asma e eles fazem parte daquelas bombinhas que o pessoal da asma utiliza. Eles podem estar sozinho, como é o caso do formoterol, do Symbicort, como eles podem estar associados a glicocorticoide, como é o caso do Seretide, que ele tem salmeterol, que é um agonista beta 2 seletivo, associado com glicocorticoide chamado fluticasona, tá? Então, esses são de ação longa, são de uso ambulatorial. Nas crises, a gente utiliza fenoterol, porque ele é de ação curta. Então, para inalação, a gente faz inalação com fenoterol, porque ele é de ação curta, e aí utiliza o formoterol, o salmeterol, naquelas bombinhas
que a gente utiliza para tentar diminuir as crises, melhorar para não ter tanta crise. A gente tem no mercado também, desses agonistas beta-2 seletivos, um fármaco chamado Bambuterol. O Bambuterol, ele é utilizado pela via oral, o nome comercial dele é o Bambec, tem também o Oxeol. Esses fármacos, como a professora disse lá um pouquinho atrás, eles são agonistas beta-2 seletivos, mas eles são seletivos até determinado ponto, tá? Como a gente tem receptor para beta-2, a maioria deles no pulmão, na musculatura lisa, mas a gente tem o beta-1 no coração. E às vezes, dependendo da dose ou mesmo da resposta do paciente, ele se liga a esses receptores beta-1 e aí causa o que a gente classificou aqui como os efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais de taquicardia, que é aumento da frequência cardíaca, ansiedade e tremores finos das mãos, são devidos à ação nos receptores beta-1. Então, receptores beta, tanto 1 como 2, são receptores adrenérgicos, receptores que estão relacionados à ação do nosso sistema nervoso autônomo simpático. Então, uma das funções do simpático, que está relacionado à fuga, e para fugir eu preciso abrir os meus pulmões. Então, uma das funções, quando a adrenalina se liga a receptor beta-2 no nosso pulmão, a ação que ocorre é broncodilatação. Por isso que os medicamentos que se ligam a esse receptor beta-2 são utilizados como broncodilatador. Lembrando que eles causam relaxamento da musculatura lisa, que no útero a gente tem musculatura lisa, então eles também são utilizados na prática clínica para retardar o trabalho de parto. Os anticolinérgicos. Então, o sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, que é representado pela acetilcolina, eles são do repouso e da alimentação. E em alguns órgãos, eles fazem uma ação contrária à ação simpática. Então, no caso do pulmão, a adrenalina promove broncodilatação, enquanto a acetilcolina, que é o representante do parasimpático, produz broncoconstrição. Então, por isso, a gente usa como broncodilatador medicamento anticolinérgico e medicamentos simpático-mimético ou agonista beta-2 seletivo. Então, aqui a gente vai utilizar da ação colinérgica, são antagonistas muscarínicos. Então, eles são utilizados para diminuir a broncoconstrição e reduzir também a secreção, porque acetilcolina também promove um aumento de secreção. Tá? A gente tem representante de anticolinérgico como broncodilatador, o ipratrópio, que é o Atrovent, agora correto, e o tiotrópio, que é o Spiriva. Ambos são administrados pela via inalatória. Agora, a diferença entre o tiotrópio e o Atrovent, o ipratrópio, é que o tiotrópio apresenta efeito prolongado, então permitindo uma aplicação a cada 24 horas. Então, a gente utiliza o ipratrópio nas crises com maior prescrição durante o dia, com maior número de tomadas, e se tiver que utilizar por um tempo prolongado, a gente utiliza o tiotrópio, que é o Spiriva, porque aí eu posso fazer a utilização uma vez só por dia. Eles apresentam poucos efeitos colaterais, são aqueles efeitos colaterais clássicos, como boca seca, que é xerostomia, pode dar
também taquicardia, pode, então, mas são efeitos clássicos, mas ocorrem com as doses terapêuticas desses anticolinérgicos broncodilatadores com pouca frequência. Agora, é bastante frequente a gente fazer uso da associação do fenoterol, que é o Berotec, com o ipratrópio, que é o Atrovente. Então, às vezes a gente vai no médico e o médico prescreve uma para fazer inalação, fenoterol e ipratrópio. Sempre o ipratrópio com uma dose o dobro do fenoterol, porque a potência anti-inflamatória anticolinérgica é menor do que a potência anti-inflamatória beta-2 adrenérgica. Tá? Então, a gente associa Berotec, às vezes vem assim, Berotec 10 gotas e Ipratrópio 20, Berotec 5 gotas e Ipratrópio 10. E por que associa os dois? Para potencializar a ação broncodilatadora, e quando eu potencializo a ação, é possível diminuir a dose. Ah, professora, mas você falou que o anticolinérgico ele tem poucos efeitos colaterais, mas o beta-miméticos ele tem muitos efeitos colaterais. Então, para diminuir a toxicidade do fenoterol, seria legal se eu pudesse dar uma dose menor. Então, quando eu associo fenoterol, que é o Berotec, mais o ipratrópio, que é o Atrovente, eu consigo diminuir a dose do Berotec, diminuindo assim a sua toxicidade. Então, a associação tem como objetivo potencializar a ação broncodilatadora, possibilitando a diminuição da dose e a toxicidade do fenoterol. Então, por isso que é constante a gente ver o uso, desculpa, o uso de fenoterol associado ao ipratrópio. Um outro grupo de broncodilatador, então, provavelmente esses dois aqui, tanto o beta-mimético como os anticolinérgicos, vocês já viram quando falaram de drogas do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Mas as metilxantinas, não. Metilxantinas é um grupo de fármacos que inclui inclusive a cafeína. Só que a cafeína, normalmente, ela não é utilizada como broncodilatador, a não ser assim, naquelas receitas da vovó. Mas a gente não utiliza, por quê? Porque a cafeína, ela é estimulante do sistema nervoso central. Então, a dose que teria uma ação broncodilatadora, ela tem o efeito colateral dela a nível do sistema nervoso central, pode ser muito danoso, tá? Então, ela consta como uma metilxantina. Essa classificação, esses fármacos são classificados devido ao grupamento xantina, então é uma classificação química que se faz, e dentro desse grupo a gente tem a cafeína, a teofilina, a aminofilina, a bamifilina e a cebrofilina. Mecanismo de ação. Quando a gente falou de medicamentos de receptor adrenérgico, o receptor adrenérgico, ele se liga a um receptor de membrana que está ligado à proteína G. E esta proteína G acaba por quê? Aumentar a quantidade de AMP cíclico. Então, o aumento de AMP cíclico causa uma broncodilatação, e é isso que a gente vai usar aqui, mas não usando um agonista beta-2 adrenérgico, e sim usando um medicamento que aumente diretamente os níveis de AMP cíclico, agindo sobre a enzima que degrada esse AMP cíclico. Então, o fármaco que a gente vai usar aqui vai ser um inibidor enzimático, inibidor da fosfodiesterase. A fosfodiesterase é a enzima que degrada o AMP cíclico. Então, quando eu inibo essa fosfodiesterase, eu aumento os níveis de AMP cíclico, causando a broncodilatação. Então, é um mecanismo diferente do beta-2, agonista beta-2
adrenérgico. O agonista beta 2 vai se ligar ao receptor, o receptor vai ativar uma proteína e esta proteína vai aumentar o nível de AMP cíclico. A resposta lá vai ser parecida com essa daqui, mas a forma de agir do fármaco é diferente. Lá o fármaco vai agir como um agonista no receptor, um agonista seletivo no receptor beta 2 adrenérgico. Aqui ele vai agir no produto final, ele vai agir inibindo a enzima que degrada o AMP cíclico. Então, inibição da fosfodiesterase, aumentando os níveis de AMP cíclico. Como a gente falou, neste grupo a gente tem a cafeína, a teofilina, a aminofilina, a bamifilina e a acebrofilina. A aminofilina é o derivado solúvel da teofilina. Então, a teofilina é uma aminofilina de ação prolongada. É o que a gente chama na prática de um profármaco. Então, quando eu uso a teofilina, ela vai ser metabolizada no meu organismo em aminofilina. E por conta disso, até acontecer todo esse processo, a ação dela vai ser, ela vai demorar para fazer efeito. Então, ela é uma aminofilina de ação prolongada. A aminofilina é a forma solúvel, e eu já disse aqui que ela pode ser utilizada por via endovenosa. Então, deste grupo, a gente tem a aminofilina, que é administrada por via endovenosa, ou mesmo na forma de gotas, e a gente tem a teofilina, que é administrada na forma de comprimidos, de cápsulas de ação prolongada. Não são utilizados por via inalatória, então vocês não vão encontrar metilxantina nos spray. Por quê? Porque eles são irritantes da mucosa brônquica. E aí, gente, vai causar irritação, causar tosse, broncoação. Então, não tem como a gente utilizar. Não são utilizados por via inalatórias porque vão irritar a mucosa. Efeitos colaterais, como eu falei, eles vão ter todos aqueles, até ampliado, dos receptores beta-miméticos. Vai ter tremores, taquicardia e taquiarritmias. Eles são estimulantes do sistema nervoso central, pode causar convulsão. E eles são irritantes de mucosa, e como irritante de mucosa, ele também vai ter os efeitos colaterais digestivos, náuseas, vômitos e refluxo gastroesofágico. Tá? Então, esses efeitos colaterais digestivos é por conta de serem irritantes das mucosas. Além de ser irritante da mucosa brônquica, ele também é irritante da mucosa digestiva. Tá? E esses efeitos aqui é porque eles vão aumentar o AMP cíclico. Aumentando o AMP cíclico, eu posso ter então tremores, taquicardia, taquiarritmia e convulsões. Ou seja, é bastante tóxico. Apesar disso, eles são bastante utilizados ainda, porque tem alguns pacientes que respondem bem às metilxantinas, então eles utilizam metilxantinas. E tem uma outra vantagem também, ele tem a aminofilina, é um broncodilatador pela via endovenosa, então ele é utilizado com controle dentro da área hospitalar, mas a aminofilina é bastante utilizada. Bom, então a gente viu 3 grupos de broncodilatador: os seletivos beta-2 adrenérgicos, os anticolinérgicos. Então, seletivo beta-2 adrenérgico, qual que eu tenho que lembrar? Salbutamol e fenoterol. Anticolinérgico, ipratrópio e metilxantinas, aminofilina, teofilina. Tá, gente? Então, esses são os broncodilatadores. A gente vai falar um pouquinho também sobre os expectorantes e mucolítico. São fármacos que vocês não vão encontrar nas unidades básicas de saúde. Por quê? Porque eles não mostram efeito terapêutico importante, mas são fármacos que alguns médicos ainda prescrevem. Não expectorante. Expectorante eu vejo mais a população, o pessoal utilizar por conta própria do que
por prescrição. Eu particularmente não vejo quase nunca mais vi prescrição de expectorante. Por quê? O expectorante, na verdade, tem gente que chega na farmácia e pede um medicamento para tosse. E aí o balconista ou quem está lá dá um expectorante. Por quê? Quando a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Se eu pedir um medicamento para tosse, ele vai me dar um medicamento para tosse, tá? E um exemplo é quando ele me dá iodeto de potássio. Por quê? O iodeto de potássio era o famoso MM expectorante, ele age como um irritante das terminações parasimpáticas gástricas. Então, o que ele faz? Ele vai fazer você tossir. Então, ele vai estimular o reflexo da tosse. Ai, professora, mas eu queria um medicamento para parar a minha tosse. Não, você pediu um medicamento para tosse. Então, ele vai te atender, ele vai te dar um medicamento para tosse. Age como, então ele vai irritar as terminações parasimpáticas gástricas, vai estimular o reflexo da tosse, fazendo com que você elimine essa secreção, ao mesmo tempo aumenta o volume de secreções, tá? E aí você consegue expectorar, eliminar essa secreção. Efeitos colaterais: irritante da mucosa, vai dar náusea, vômito e anorexia. Rinite, lacrimejamento, conjuntivite, tudo porque eles vão irritar a mucosa. Aumento do volume das glândulas salivares, a gente pode chamar de cachumba. E alergia, tá? Então, e gente, é importante, ele é usado também no pré-operatório das cirurgias de tireoide, porque ele suprime a função tiroidiana. Tá? Então, quando a gente utiliza o iodeto de potássio, a nossa glândula da tireoide, ela não funciona como deveria, tá? A gente inibe o funcionamento da glândula da tireoide. Então, não é um fármaco que a gente já utilizou muito. Antigamente, o pessoal prescrevia muito como expectorante, mas hoje muito pouco, e a dose bem pequena. Então, lembrar sempre, expectorante da tosse. Por quê? Porque irrita a mucosa gástrica. A gente tem também aqueles que o pessoal fala fitoterápico, né? Tem até aquela história que tudo que é natural não faz mal. Então, a gente tem os derivados de guaco, como a guaifenesina, que tem mecanismo de ação, então, semelhante aos iodetos, ou seja, ela estimula, ela irrita a mucosa gástrica e aí promove tosse, tá? Então, é uma forma de expectoração. Ah, mas a gente tem também os mucolíticos. E os mucolíticos, diferente dos expectorantes, eles não estimulam o reflexo da tosse. Então, como que eu faço para eliminar aquela secreção? E o objetivo dos mucolíticos é fazer com que a secreção ela fique menos espessa, elas fiquem mais líquidas e aí facilitam a eliminação, tá? Então, a principal diferença entre o expectorante e o mucolítico é esse. O expectorante, ele estimula a tosse e aí você expectora, enquanto os mucolíticos, eles deixam o muco menos viscoso e aí você elimina aquela secreção. A gente tem também, lembrando a parte fitoterápica, a gente tem a bromoxina, o ambroxol, que é derivado da bromexina. Eles inibem enzimas lisossômicas, libera. Liberação de enzimas lisossômicas que degrada os mucos polissacarídeos e aí vai fazer o quê? Diminuir a viscosidade do muco. Então, o objetivo sempre do mucolítico é esse. Ele vai usar um mecanismo que faça com que diminua a viscosidade do muco, no caso aí liberando enzimas lisossômicas. Então, a gente tem os ambroxol da vida. A gente tem um importante que esse sim vocês até encontram nos hospitais, que é a N-acetilcisteína, também conhecido como acetilcisteína apenas. Ela atua também diretamente sobre as mucoproteínas, aí ela tem
na sua formulação um grupo de sulfeto, e aí ela vai entrar no meio das ligações de sulfeto e vai diminuir a viscosidade do muco. Lembrando sempre, então, o que faz o mucolítico? Diminuir a viscosidade do muco, facilitando a eliminação. Então, tanto a bromexina, que vai liberar enzimas que diminui a viscosidade do muco, como a acetilcisteína, também vai diminuir a viscosidade do muco. Então, isso que faz com que ele seja eliminado com maior facilidade. A forma de vias de administração da acetilcisteína pode ser por via oral, porque a gente tem xaropinhos, pode ser por via inalatória. Tá? Pelo amor de Deus, não me quebre nunca uma ampola de acetilcisteína, porque forma gás sulfídrico e o cheiro é horrível. Tá? Então, a gente tem injetável também. A gente utiliza a ampola tanto para inalação como para fazer injetável. A acetilcisteína, ela tem um efeito antioxidante. Outros fármacos também que são mucolíticos e são deste grupo, mesmo que a acetilcisteína, é a carbocisteína, que também apresenta lá as ligações de sulfeto, e a gente tem, da carbocisteína, a gente tem o mucoletic, que é bastante conhecido, o mucofan, o mucoflux, tá? Como ela tem a acetilcisteína tem ação antioxidante, ela tem outras indicações. Ela é bastante utilizada quando a gente tem intoxicação por paracetamol, lembrando que o problema maior do paracetamol é a hepatotoxicidade, então ela vai desviar a ação, a reação química que acontece com o paracetamol, que é aquela reação que detona o fígado. Ela vai prevenir a nefrotoxicidade de contrastes radiológicos. Isso é bastante discutível. Tem alguns que falam que não tem ação farmacológica comprovada, mas o pessoal que usa contraste radiológico para aquelas exames de imagem administra a acetilcisteína, que é para proteger o rim. Apesar que esses contrastes, eles prejudicam, eles são muito nefrotóxicos, e tanto é que hoje em dia, a maioria dos locais que usam contraste para fazer esses tipos de exame, eles estão pedindo para ver antes a função renal, para ver se o paciente tem condições de suportar a nefrotoxicidade desses contrastes. E eles, então, o pessoal utiliza para prevenir, para diminuir um pouco essa nefrotoxicidade, mas o efeito é discutível. Existem vários trabalhos, então se de repente, eu conheço alguém que está utilizando acetilcisteína, professora, mas não é como broncodilatador, é porque tem depressão, tá? Existem vários trabalhos relatando o efeito neuroprotetor da acetilcisteína. Então, se ela é neuroprotetor, ela pode ajudar nas doenças do sistema nervoso central. Então, ela tem sido utilizada não como antidepressivo e não como antipsicótico, mas como adjuvante na profilaxia ou mesmo para melhora dos sintomas, tanto da depressão como da esquizofrenia. Então, se vocês verem alguns artigos ou ouvir algum comentário, eles têm utilizado sim a acetilcisteína por conta desse seu efeito antioxidante e de um efeito que a gente fala neuroprotetor, tanto da acetilcisteína. Tá? Então, a gente tem bastante interesse neste fármaco. A tosse é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, a tosse acontece, por exemplo, quando algum corpo estranho tenta entrar na minha área respiratória, tá? É um reflexo protetor que visa eliminar corpos estranhos da árvore traqueobrônquica. Às vezes eu estou comendo e alguma coisa entra, a gente fala, entra pelo buraco errado, ou seja, entra no caminho da respiração. Aí o que a gente engasga, né? O que a gente faz? A gente tosse, que é uma forma o quê? De
expulsar aquele corpo estranho. Então, a tosse, ela não é um sintoma, ela é um sintoma, desculpa, e não uma doença. Tá? Ela é um sintoma de que alguma coisa está errada, alguma coisa está querendo adentrar no nosso organismo e eu estou querendo colocar ela para fora. E é caracterizada por diversas patologias. A tosse pode ser sintoma, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio. Então, ela é um sintoma e não uma doença. Ela só significa que tem alguma coisa errada no meu organismo. Ela pode ser produzida voluntariamente, mas em geral ela resulta de um reflexo, de uma estimulação reflexa. Então, eu simplesmente não posso parar a tosse e achar que o problema está resolvido. Eu tenho que descobrir o que está causando a tosse. Ah, professor, eu tenho tosse alérgica. Se eu tenho tosse alérgica, eu vou usar um anti-alérgico. Ou então, não vou me expor àquele composto que eu sei que eu sou alérgica, certo? Tá? Então, não é simplesmente parar a tosse. Eu tenho que tenho que descobrir o porquê da tosse, para aí sim eu tentar consertar, eu tentar resolver, tá? Então, o uso de antitussígeno só está indicado em casos excepcionais, em que a tosse é muito incômoda e não haja prejuízo em sedá-la. Então, isso é extremamente importante. Então, a gente não tem muitos fármacos sedativos da tosse. A gente utiliza um medicamento antigo, que é a codeína. A codeína, ela é um derivado morfínico, ela tem ação analgésica, então o pessoal que trabalha nas farmácias de alto custo, eles vão dispensar codeína como analgésico opioide, analgésico morfínico. Ela tem uma ação analgésica, mas ela também tem uma ação sedativa da tosse. E até a promulgação da portaria 344/98, a codeína ela era de venda livre como antitussígeno. E aí a gente encontrava em várias formulações o princípio ativo como antitussígeno era a codeína. Então, tinha vários no mercado. O pessoal que é a codeína, como é um derivado opioide, tem aquele problema. Tem pessoas que é dependente de opioide. E aí o pessoal utilizava litros de xarope para tosse, buscando o efeito opioide. Com a promulgação da portaria 344/98, que controlou o uso da codeína, vários medicamentos que antes tinham codeína como princípio ativo, eles tiveram que reformular os seus fármacos. Então, hoje, a gente não tem tantos medicamentos para tosse à base de codeína, só alguns mesmo. Então, o Belacodid é um deles que ainda se manteve, mas muitos ou saíram do mercado ou simplesmente mudaram a formulação para mucolítico, para expectorante, mas não para como codeína, justamente por conta disso. Por que a codeína ela é antitussígeno? Porque a tosse, ela... Deixa eu ver se tem aqui, ela não está aqui. Ela é um reflexo do sistema nervoso central. Então, ela é controlada pelo sistema nervoso central. E lá na parte, que tem uma parte respiratória, e tem o centro da tosse. Então, passa a informação de tosse lá para o sistema nervoso central. E para passar essa informação, eu tenho que atingir um determinado limiar. E aí, o que esse medicamento faz? Ele dificulta essa informação da tosse. Por quê? Ele eleva o limiar do centro da tosse lá no sistema nervoso central.
Então, ele tem que ter ação central. Lá no centro da tosse, ele vai dificultar a informação de tosse, elevando o limiar do centro da tosse no sistema nervoso central. A professora já disse que ela é um analgésico, ela é sedativo, por isso às vezes você encontra a codeína, é um antitussígeno sedante. Os efeitos colaterais são, então, sedação, sonolência, náuseas, vômitos. Náuseas e vômitos é bem efeito opioide. Constipação, boca seca é efeito opioide. E pode acontecer, então, como eu já falei, não é muito comum com essas doses, a dependência. Tá? Então, a dependência pode acontecer. A gente tem uns derivados desses fármacos que eles são ditos não narcóticos. Então, a gente tem um bem conhecido que é o destrometafano, que é o Silêncio, sem efeito analgésico ou sedativo. Não causam dependência e o problema dele é só que ele é metabolizado no fígado e devendo ser evitado em quem tem hepatotoxicidade, alguma doença hepática. Então a gente tem o destrametafano e a gente tem também o clubotinol. Os efeitos colaterais do destrametafano também: náuseas, vômitos, ao contrário do opioide, ele causa diarreia. Em doses elevadas, ele pode dar incoordenação da marcha, euforia e torpor. O clobutinol, ele apresenta poucos efeitos colaterais, mas pode apresentar, então, tremores, náuseas, vômitos, vertigens, reações de hipersensibilidade, que são reações alérgicas, e em dose elevada, aí sim pode causar até agitação, convulsão e outros efeitos. Então, eles são estimulantes do sistema nervoso central, em doses elevadas, tá? Então, gente, hoje a professora vai dar esses 3 itens que foram broncodilatador, expectorante mucolítico e antitussígeno, que são fármacos do sistema respiratório. Numa próxima aula, a gente vai continuar os fármacos do sistema respiratório e vai falar sobre os outros grupos, tá? Então, por hoje é só e muito obrigada.